Boa tarde, Sr. Aldemir Teixeira. Boa tarde. Gostaria de lhe fazer uma pergunta acerca do racismo, um tema que foi abordado por uma deputada da CDAO há poucos dias na Assembleia da CDAO, onde ela frisou que os cabo-verdianos são racistas. O que é que o senhor acha deste tema? Olha, vou fazer um comentário sobre este tema que é muito importante e muito interessante mesmo. É de admirar. Eu fico admirado quando eu ouço um deputado como aquele que criticou, comentou, dizendo que, afinal, os cabo-verdianos não são racistas e ele ia provar isto para depois fazer com aquela deputada que disse desculpas à nação. Eu não faria isto. Eu não faria isto porque é uma realidade. Cabo Verde nasceu nas linhas do racismo. Cabo Verde é racista desde o seu princípio. Racismo em Cabo Verde existe antes que os Estados Unidos de América nascessem. Como temos a mania de focar o racismo nos Estados Unidos, mas não. O racismo nasceu em Cabo Verde. Ainda os Estados Unidos de América não existiam. Focos do racismo prolongou-se. Assim temos vindo a viver nas linhas do racismo. É um assunto interessante e muito importante. Quando eu ouço um cabo-verdiano dizer em como nós não somos racistas. Nós, os cabo-verdianos, somos o povo mais racista que existe neste planeta. Vou provar aquilo que eu estou dizendo. Nunca tivemos escola, nunca tivemos educação. Passamos séculos sem educação em Cabo Verde. Não havia uma escola. Durante séculos, sem uma instituição educacional, como é que podíamos ter evoluído para entender o racismo e o que é que ele podia fazer para afetar a sociedade? Nós, quando começamos a ter a escola, quando passamos a ir à escola, há uma coisa de, digo, 100 e tal anos atrás, as escolas nunca nos ensinaram, nunca nos educaram para sair deste problema. Tivemos uma educação, como acabei de dizer, há 100 e tal anos, dentro da educação. Temos 43 anos de independência. Tivemos uma educação em que ainda hoje muitos professores nas escolas, muitos cidadãos nacionais recusam a identidade de ser um africano. Muitos dizem, somos cabo-verdianos. Outros, somos africanos. Outros, somos metade europeus, metade africanos. Tudo certo. Eu não vou obrigar nem dizer a ninguém para dizer a identidade que ele ou ela quiser escolher-se e identificar-se. Agora, uma coisa é uma realidade e isto vou ter que o dizer. Eu não vou fechar a minha pessoa dentro de um pequeno arquipélago, que é o nosso arquipélago, e marginalizar
o resto da população do meu povo no globo. Porque seria uma vergonha. Primeiro, Cabo Verde mal se vê nas mapas geográficas. Quando vou ver Cabo Verde, mal se vê. Eu vou procurar a Europa. Você, se procurar a Europa, você vê que há uma parte da Europa que está juntada, a outra parte da Europa que não está junta, que é a parte onde fica a Irlanda, a Inglaterra, mas chama-se Europa, é um continente europeu. Temos o continente africano. Temos, por exemplo, na parte sul, temos a África do Sul, temos Seychelles, um bocadinho à direita, temos a Austrália, mais à direita, temos Nova Zelândia, ainda mais à direita. Chama-se o continente Afro-Austral, África-Austrália. Com o racismo. Nós não podemos entender o racismo, nem nunca conseguimos eliminar o racismo, porque a educação que nos foi dada foi uma educação muito sofisticada, muito bem preparada e programada para que nunca víssemos a liberdade. Tanto prova isto da altura hoje em que estamos vivendo, sofrendo esses problemas do racismo. Quando um povo tem problema desses que não os enfrenta frontalmente, esta realidade traz consequências, ou cedo ou tarde. É precisamente o que é que estamos vivendo. Muitos africanos têm vindo a ser vítimas aqui há muito tempo, mas sempre mantido no silêncio. Chegou a altura que alguém já disse isto dentro de uma assembleia. Chocou alguns. Não sabem o que é que fazer. Disseram que vão debater sobre este tema para saber até onde vão. Isto é um tema sério e um tema muito difícil para o nosso povo neste arquipélago. Primeiro, nós, em Cabo Verde, temos uma educação colonial, que depois do colonialismo tivemos a liberdade, continuamos uma educação neocolonial. Esta educação, as bases desta educação estão aqui. Somos descendentes de escravos. Depois de séculos de escravidão, foi incutido na nossa mente uma grande doença que o povo cabo-verdiano tem. Sofre. Há bem pouco tempo mencionaram isto, mas caiu-se no esquecimento. São as anemias de formas falsas. Esses síndromes foram incutidos na mente do cabo-verdiano por uma educação sofisticada, subentendida, que estão nas bases dos síndromes de Lynch, criadas em 1712. Precisamente o que estamos vivendo. O próprio Lynch disse: o escravo que libertar da escravidão, que educar-se a si próprio, este escravo ficaria em estado de escravo que nem em 1000 anos ele conseguia ultrapassar esse obstáculo. É uma vergonha para mim ouvir um membro político nacional a dizer o que é que eu tenho vindo a dizer. Eu fui vítima racial
aqui em Cabo Verde antes de nascer. Antes de sair fora, antes de emigrar. Quando emigrei, enfrentei o racismo em muitos países do mundo. Em muitos lados tenho vindo a enfrentar o racismo, mas tenho vindo sempre a lutar, sempre denunciando o racismo para o eliminar. Já tenho vindo a ser acusado de ser racista, porque eu enfrento-lhe, dou luta e tento desmascarar e destruir. Eu, antes de sair de Cabo Verde, fui vítima, mesmo na escola, e não fui vítima por nenhum colonizador. Fui vítima do próprio irmão cabo-verdiano, que era meu professor, que deu uma revolta tão grande, os meus próprios irmãos acabaram por sofrer por causa desta ação. Acabei por emigrar. E é estranho, depois de tantos anos fora, regresso a Cabo Verde, hoje em Cabo Verde, ainda até hoje, é o país e é o povo onde tenho vindo a enfrentar os actos mais desastrosos, mais mesquinhos do racismo com o meu povo cabo-verdiano aqui dentro do país. Ao ponto de me acusarem, ao ponto de me alcunharem, ao ponto de me tentarem difamar, ao ponto de procuraram por todos os cantos, por todos os lados, por todos os meios, de me silenciarem, de não me deixarem falar, de não me ouvirem e de não me queixarem, de não queixar os meus maltratos de que sou vítima. Mas tenho vindo a lutar, continuo a lutar, continuo a desmascarar, porque eu sabia que ia chegar este dia. Estamos dentro do julgamento. E o juiz deste tribunal, nem eu, nem os meus inimigos conseguimos enganar este juiz e não podemos travar este juiz de fazer a justiça dele. Para terminar, para não irmos longe, isto depois eu posso comentar, dialogar com alguns interessados ou os interessados em que quiserem dialogar comigo sobre este tema. Para terminar,